financiamento é indispensável para que uma economia cresça e para que esse crescimento seja equilibrado e duradouro, é necessário que os setores público e privado tenham ao seu dispor uma oferta ampla de recursos financeiros para que possam implementar os seus programas e desenvolver a sua atividade de forma sustentável. Ao longo desta reportagem, vamos olhar para os desafios do financiamento à economia, tendo em conta 3 aspectos: inovação, diversificação e sustentabilidade. Estamos no distrito de Namacha, a cerca de 80 km de Maputo, uma zona fresca e alta, conhecida pelas suas nascentes de água pura. A nossa proposta é que nos acompanhe numa digressão pelo distrito para conhecermos alguns casos práticos de diferentes necessidades e opções de financiamento. Localizado no sudoeste da província de Maputo, o distrito de Namacha ocupa uma área de 2.000 km² e possui 2 postos de fronteira com a vizinha Suazilândia, um na vila de Namacha e outro na localidade de Goba. A população ronda os 50.000 habitantes, na sua maioria jovens abaixo dos 15 anos. Um distrito pode servir de amostra daquilo que se passa ao nível do país. O setor público tem à sua responsabilidade colocar ao dispor dos cidadãos as infraestruturas necessárias para o desenvolvimento, como escolas, hospitais, estradas, pontes, sistema de transportes, saneamento e eletricidade, além de manter as instituições que garantem o funcionamento do Estado. Por sua vez, as empresas disponibilizam serviços e bens de consumo, gerando emprego e criando riqueza através dos negócios que desenvolvem em diversas áreas, como a agricultura, a indústria ou o comércio, entre muitas outras. As famílias, por sua vez, precisam de recursos para a gestão doméstica, desde a habitação e alimentação, à educação e meios de transporte, sem esquecer a cultura e o lazer. Para tudo isso há uma condição indispensável: o financiamento. Num país como Moçambique, onde a base tributária é muito reduzida e a balança comercial deficitária, a economia é sustentada em grande medida pelas doações externas, pelos fundos multilaterais e pelo investimento direto estrangeiro. Ora, nos últimos anos, o apoio dos doadores caiu 30% e uma grande parte dos projetos aprovados na indústria extrativa está ainda longe da execução. Por outro lado, o Governo assumiu compromissos de pagamento de infraestruturas e outros projetos que colocam uma grande pressão sobre os recursos financeiros disponíveis a nível interno. Este cenário leva a que as reservas de divisas internacionais disponíveis no mercado sejam reduzidas, resultando numa depreciação do metical face ao dólar. Tendo em conta este contexto de dependência externa, o grande desafio é escolher os modelos mais sustentáveis de financiamento sem endividar excessivamente o Estado, as empresas ou os cidadãos. Para isso, é necessário promover políticas que estimulem o setor privado a aumentar a sua produtividade, de forma a reduzir as importações e aumentar as exportações. Tal como no resto do país, a maior parte da população do distrito de Namacha dedica-se à agricultura. Vamos conhecer o caso da Associação 44 Hectares e perceber quais são as necessidades que enfrentam e os desafios de financiamento. A Associação 44 Hectares resulta da fusão de 3 pequenas associações agrícolas que se juntaram para conseguir acesso ao chamado Fundo de Desenvolvimento Distrital, mais conhecido por 7 milhões, que corresponde ao valor atribuído anualmente a cada um dos distritos do país. Desta forma, o grupo de 80 camponeses obteve algo que dificilmente conseguiria junto da banca tradicional: um financiamento de 451.000 meticais que utilizaram para a aquisição de insumos agrícolas, sistema de irrigação e aluguer de trator. O fundo é uma iniciativa do Governo semelhante ao microfinanciamento. As taxas de juros são reduzidas e o prazo de reembolso é adaptado à capacidade de cada beneficiário. O grande desafio neste momento é honrar o compromisso assumido com a administração distrital. É muito difícil porque o gestor de fundo lá, ele sabe que se nós dar o fundo um machambeiro, para ele ter lucro, vai custar. Por exemplo, agora eu levei este dinheiro, já consegui devolver 29 mil, nos 156 mil. Ainda não conseguiu devolver metade do dinheiro, porque no ano passado fez cultura, não saiu bem e não conseguiu devolver. O reembolso de 7 milhões.
Bom, esse tem sido sempre um grande problema, se calhar um pouco por todo o país. E isto é de lamentar. Nós, neste momento, vamos o nosso reembolso vai a 11%, o que significa que ainda é um desafio. Para além de apoiar o desenvolvimento da agricultura, o fundo tem ajudado os empreendedores locais a contornar um dos principais obstáculos para a atividade empresarial em qualquer parte do mundo: conseguir ser elegível para um empréstimo bancário. A nível nacional, mais de 98% do tecido empresarial é composto por micro, pequenas e médias empresas e o principal desafio apontado é, invariavelmente, o acesso ao financiamento. Em termos globais, só 10% da população moçambicana tem conta bancária e apenas 3 em cada 100 pessoas beneficia de crédito. O processo de banco é um pouco complicado, é difícil, não é como do distrito. Do distrito confia você como filho de casa, então o banco não te conhece, quer uma coisa que você vai segurar. E vale, se tu, por exemplo, vais fazer empréstimo dos 100 meticais, por exemplo, querem saber se a senhora tem óculos que vale 100 meticais. Acho que aquilo é para, se tu desconseguir, onde vir pegar os óculos. Conforme vimos, existem diversos modelos ao dispor do setor público e setor privado para garantir o acesso ao financiamento, cada um deles com as suas vantagens e desvantagens. A grande questão que fica para reflexão é como promover uma maior acessibilidade e diversificação na oferta de recursos financeiros para um crescimento equilibrado, inclusivo e sustentável. Para apoiar esta reflexão, vamos ouvir algumas sugestões colhidas no terreno. Os bancos têm que ser um pouco mais humanos, têm que ser um pouco mais... não olhem só para o dinheiro, cegamente, têm que olhar e revisitar o seu papel de aglutinadores da economia. Eu estava a apelar os bancos irem nas comunidades, ajudar as mamães. Há muitas mamães que estão a sofrer, mas você vê que essa mamãe tem força para fazer. Pode levar tomate, não sei o que, couve, essas coisas todas, mas ele não tem como, porque não sabe. Não é porque às vezes outra pessoa trabalha, é uma empregada doméstica, recebe 1.500 dois, mas aquele 1.500 dois não sabe como gerir aquele 1.500 dois. Não esqueça a área da agricultura, porque a área da agricultura é nosso celeiro dos nossos barrigas. Mesmo o governo que está lá no topo, antes de comer, não tem nada de fazer, não tem nada que pode conseguir falar antes dele comer. Então não deixa, mesmo ter risco, esta parte da agricultura. Vale a pena incentivar e dar alguma coisa na agricultura.